@Samuel_EDT perguntou o seguinte: o Haki do Rei poderia ser herdado de pai para filho como do Garp pro Dragon e do Dragon pro Luffy? Samuel, sim, poderia, porque a gente já tem precedentes para seguir esse raciocínio. O Haoshoku Haki parece ter uma inclinação para despertar naqueles que são filhos de usuários da técnica. A exemplo disso, a gente tem o Katakuri, né, que é filho da Big Mom, e ambos possuem a habilidade. O mesmo vale para Gold Roger e Ace, que eram capazes de usar esse Haki, e também para Kaido e Yamato. Então parece ter uma questão hereditária para facilitar o despertar dessa habilidade. Mas é óbvio, tá, que um pai sem Haki do Rei pode ter um filho capaz de usar essa técnica, como por exemplo é o caso do Doflamingo. Então, seguindo esse raciocínio, né, se o Garp tiver o Haki do Rei, isso eleva a chance do Dragon ter o Haki do Rei, que logo aumenta a probabilidade do Luffy ter o Haki do Rei. Mas vale lembrar que até agora, o Garp só é confirmado como usuário do Haki do armamento e da observação, e nada sobre essas habilidades foi confirmado em relação ao Dragon, nem mesmo em seu Vivre Card. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a queda da Big Mom, seja em Elbaf ou Wano, dos poderes do Sanji através do DNA da Germa e também de suas emoções, da maior fraqueza do Luffy e também sobre um ponto muito interessante que tá ganhando aí muita força: a aparição de 1 ou 2 almirantes no país de Wano. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora agora pra esse vídeo. Alguém percebeu as novas luzes que eu coloquei ali? Sabe o que são? São abóboras. Abóboras porque estamos entrando aí na época de Halloween, Dia das Bruxas. Então estamos seguindo aí a vibe. Mas não dá nem pra ver que são abóboras, né? Mas são, agora vocês sabem. @PereiraJP_14. Preferem que a Big Mom caia agora em Wano ou caia para o Luffy num próximo arco, talvez Elbaf? Eu prefiro, mano, muito mais que ela caia agora por 3 motivos, tá? O primeiro é que a Big Mom é uma baita carta difícil de trabalhar no enredo porque ela é super poderosa. O Oda já teve que meter uma amnésia nela ali no meio do arco de Wano, senão as coisas iam ficar extremamente complicadas. Segundo, esse já é o segundo arco que temos ela como uma vilã, e estender pra um terceiro, mano, seria meio... Mano, sério que a Big Mom ainda tá querendo acabar com o Chapéu de Palha? Levar ela até o Wano foi pra mim uma excelente jogada, tá? Mas se ela seguir por mais outros e outros arcos, pode ficar um pouco monótono, tá? Mas eu também consigo enxergar, né, as várias conexões que ela tem com o Elbaf e como faz sentido ela passar por lá. Terceiro é que derrotando o Kaido, o Luffy não precisa mostrar mais nada pra Big Mom. Faz muito mais sentido que outros nomes da nova geração sejam responsáveis por sua queda, como por exemplo, Eustace Kid e Trafalgar D. Waterloo. O Luffy não precisa derrotar todos os Yonkou, tá? Se a aliança derrubar a Big Mom, ele vai ter sido sim um fator determinante pra esse feito, pra que isso tenha acontecido. Então eu acho, tá, que a Big Mom vai cair agora em Wano junto com o Kaido, gerando um enorme desequilíbrio na balança de poderes do mundo, junto com a SSG, né, que já chegou ali desbancando os Chichibukais e trazendo o verdadeiro caos pra essa era. E aí teremos encaminhados diretamente pra grande guerra final. @LucasMacedo03 perguntou o seguinte: acham que o Sanji vai ser o combo perfeito da tecnologia da Germa mais emoções? Ou ele vai ficar serião? Eu não imagino o Sanji muito serião, tá? Tipo assim, com aquela cara fechada, sem reagir a uma mulher bonita, por exemplo, sem agir ali a uma situação um pouco constrangedora. Enfim, acho que isso não vai acontecer. E mesmo sem ter vestido seu traje da Germa 66 ou ter seu fator de linhagem claramente despertado como agora, os poderes do Sanji já reagiam às suas emoções. As lembranças durante o time skip na Ilha do Zokama faz ele queimar de raiva e criar o Réu Memoir, uma das suas habilidades mais poderosas. A primeira vez que ele pega fogo completamente é quando descobre que o Absalom sequestrou a Nami e vai casar com ela. Ele fica tão furioso que, mano,
Isso faz com que suas emoções explodam em chamas. Esse é o verdadeiro fogo da paixão. As emoções do Sanji mais a tecnologia da Germa 66 vão ser o combo perfeito que vai fazer o Sanji ser, mano, sem sombra de dúvidas, alguém muito melhor que seus irmãos em todos os aspectos. E aproveitando que estamos falando do Sanjaço, o @Hugo_Muniz7 lançou o seguinte: quando o Sanji aceitar o fator de linhagem e lutar com tudo, qual será o nível de poder dele? 90/95 e digo com tranquilidade. Isso se o nosso queridíssimo Super Sanjin já não tiver ultrapassado aí todas as tier list do mundo e esteja figurando agora em 101, né? Porque as coisas estão estranhas, estão diferentes com o Sanjaço. @BrianMarcel6 pergunta: se o Kid fosse uma mulher, o Killer teria que castrar o Hawkins? Mano, seria uma boa saída, né? @Clevinho Duarte: Big Mom fraqueja com o quadro da Mãe Carmel, Kaido com a imagem de Oden. Acha que o Luffy pode fraquejar com algo relacionado ao Ace? Essa pergunta foi muito interessante porque lá em Dressrosa a gente tem uma conversa entre Luffy, Barba Negra e Jesus Burgess durante o capítulo 720. O Tite tá claramente querendo dar uma provocada no Luffy pra fazer os sentimentos dele ficarem meio conturbados, tá? Mas o Luffy sai contundente da conversa e só com mais determinação que nunca, sem nenhuma raiva absoluta consumindo sua razão. A minha impressão é de que o Luffy tem um emocional muito mais trabalhado do que a Big Mom ou o Kaido. Ele tem uma estabilidade emotiva que esses dois Yonkou não têm. E essa mentalidade de ferro é muito graças ao Jinbe e a maneira que ele soube tratar o Luffy logo depois da Guerra dos Melhores, fazendo ele focar no que tem e não no que falta, fazendo ele focar nos tesouros que ele ainda possui no presente e não nos tesouros que ficaram no passado. Esses ele pode carregar para sempre com muito carinho em sua mente e coração. E eu realmente acho que é graças a essa nova perspectiva que o Jinbe trouxe, em meio a um período muito traumático e de muito estresse, que o Luffy nunca vai ter uma fraqueza como essa apresentada pelo Kaido e pela Big Mom. Mas óbvio, tá, que pode rolar um descontrole emocional em algum momento. Ele fica furioso, abalado, é normal. Mas eu sempre vou acreditar que essa mão amiga do Jinbe foi o que resultou num trauma muito mais leve, em uma situação que o Luffy poderia ter saído fragilizado pra todo sempre. @Vinicius_Cris: o Sop eterna piada sem graça ou vai ter um desenvolvimento e se tornar bem mais forte e corajoso? Isso é bait, mano. Isso é bait, mano. Não é possível. Ou você tá lendo One Piece de frente pra trás, mano. E é pra ler de trás pra frente, porque é mangá. Alguma coisa estranha tá acontecendo, mano. Porque esse o Sop que tu tá falando eu não conheço. Que obra que você tá lendo, mano? @Boaretov: a fruta da barreira pararia um golpe revestido em Haki do Rei? Cara, pararia sim, e por quê, né? Porque no capítulo 970, o Oden passa a lambida no Kaido com um belíssimo Nitori Oden Tougen Totsuka, um ataque revestidíssimo em Haki do Rei. Caso contrário, né, ele jamais teria ferido o Kaido dessa forma. E um capítulo antes disso, no 969, o Oden tá extremamente furioso e vai pra cima do Shogun Orochi com tudo pra acabar com a sua vida, mas o nojento do Kurozumi Semimaru tanca todos os ataques do Oden com uma barreira produzida pela Bari Bari no Mi. E da maneira que o Oden tava ali consumido pelo ódio, tá, e querendo acabar com a vida do Orochi, ele com certeza tentou transpassar aquela barreira usando todos os seus recursos, né? Só que as barreiras da Bari Bari no Mi são praticamente indestrutíveis. Então sim, cara, mesmo com um poderoso golpe revestido com Haki do Rei, aquelas barreiras ainda aguentam. Mas só pra deixar claro, tá? Elas poderiam sair do mesmo lugar. Por quê? Lá em Dressrosa, quando o Doflamingo faz a gaiola, o Bartolomeu tenta parar ela ali usando a Bari Bari no Mi, criando uma barreira. Ele cria ela, só que a gaiola começa a puxar ela pra trás, né? Começa a encolher e a barreira do Bartolomeu não se mantém na mesma posição. Então, apesar de praticamente indestrutíveis, as barreiras geradas pela Bari Bari no Mi
As barreiras geradas pela Bari Bari no Mi podem sair do mesmo lugar, tá? Era só isso que eu ia dizer, a gente dá uma porrada no meu microfone. E aí, pra fechar, a gente vem com duas perguntas que eu vou dar uma única resposta. @mate.vsa. É possível que o Ryokugyu esteja a caminho de Wano? E @_GBOZ. Kizaru chegará em Wano juntamente com a CP0? As ordens são para que as forças militares invadam Wano na improvável ocasião do Kaido cair. Eu acho que se o governo mundial tá pensando em invadir o país com forças suficientes para enfrentar a aliança que é capaz de derrotar uma união entre dois Yonkous, eles têm que ter em mente que essa aliança se provou mais forte que a união entre dois Yonkou, né? Que só ressalta a força monstruosa que eles vão enfrentar pela frente, mesmo que os piratas se encontrem em uma situação precária. Qualquer um dos dois lados que o governo mundial for enfrentar no final, tá? Seja da aliança Big Mom e Kaido ou da aliança do Luffy, vai ser um desafio muito grande. Então, se o governo mundial quer garantir o controle do país de Wano, não basta os caras chegarem, mano, só com Rob Lute e companhia. Para assegurar essa conquista, eles têm que acionar o braço militar mais poderoso do governo mundial, que é a Marinha, tá? Então, obviamente, convocar um almirante ou dois é muito importante para ter certeza da vitória. Se o governo mundial tem um desejo enorme de anexar o Wano, eles não têm que poupar esforços para isso. A gente sabe que tem algumas frotas da marinha atrás do Shichibukai, mas dominar o lendário país de Wano e garantir a queda de 2 Yonkou deveria ser uma urgência maior. Então eu não duvidaria, tá, que uma frota comandada por 1 ou 2 almirantes seja enviada para essa missão. Ryokugyu, que teve uma participação mínima na história de One Piece, pode receber o hype necessário no fechamento desse arco, trazendo um enorme caos para a narrativa. Então mate.vsa sim, tá? Eu acho que é possível o Ryokugyu aparecer no final de Wano e juntar forças com a CP0. E como o próprio Kizaru já se prontificou de ir lidar com essa situação antes mesmo de saber como estava o cenário, é possível que agora o almirante de frota acate ao pedido do Borsalino e o permita invadir o Wano. Mas por que a decisão dele mudaria dessa forma? Porque a gente sempre tem que ter muita atenção nos diálogos que o Oda cria, mano. Ele é malandro, ele é safado, é chafado. No capítulo 907, o Kizaru chega perguntando: "Eu devo ir, Sakazuki?" E o atual almirante de frota contesta: "Espere, Borsalino, nós não temos ideia do quão poderosas são as forças de Wano, aqueles samurais." Só que agora o cenário mudou e eles têm sim ideia do quão poderosas são as forças do país de Wano e também do cenário, mano, muito oportuno que se apresenta para uma belíssima invasão da marinha. Então o Kizaru, que já solicitou permissão para se envolver nessa trama, pode ter recebido um aval do Sakazuki, né, que só pra garantir, afinal a gente sabe que ele é um cara muito precavido, né, pode ter mandado o Ryokugyu junto do Almirante de Luz, mano, pra finalizar, ocupar esse país, dominar ele, colocar abaixo do controle do governo mundial e, mano, transformar o final desse arco num verdadeiro espetáculo. E tendo esse cenário em mente, né, a oportunidade, o diálogo entre Sakazuki e Borsalino e a não relevância do Ryokugyu até agora na obra, a gente pode concluir que 1 ou 2 almirantes, mano, só pra garantir ele de leve, ainda podem aparecer no arco de Wano. E, meus queridos, o show vai ser de luzes com o Kizaru e de muitas outras coisas também, mano, porque o fechamento desse arco, com certeza, vai ter muitas surpresas. @bielzinho_7 oficial lançou o seguinte: o vídeo acabou. Então não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. E é isso, galera. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!